Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Só um instante que a gente já inicia o nosso conteúdo, esperar o pessoal entrar na sala. Finalizem para mim via chat, nesses comentários que vocês têm aqui do lado, se vocês veem e me ouvem bem, tá bem? Só um instante que a gente já... Estou aqui com o pessoal testando o meu retorno e tá tudo bem também. Finalizem para mim. Tudo bem? Vocês não conseguem escrever aqui? Evandro, obrigada. Tudo bem, Isabela, Mônica? Tudo jóia? Boa noite. Oi, Michele. Vai esperar só um minutinho o pessoal entrar na sala e a gente já inicia o nosso conteúdo. E aí, como é que estão em período de meia quarentena, né? Alguns estados já voltaram, alguns estão em pânico, algumas cidades um pouco mais aliviadas, mas a situação acho que é tensa para todo mundo, né? Hoje eu preparei para vocês um conteúdo um pouco diferente. Eu coloquei um pouquinho mais de conteúdo do que normalmente a gente tem no nosso webinar, mas eu não sei se vai dar tempo da gente passar tudo. Vai depender muito das dúvidas, do quanto vocês interagirem comigo. Mas eu deixei o material preparado e a gente, na medida do possível, corre com todo ele, tá bem? Hoje a gente vai iniciando, então, para não atrasar muito, que eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês. Muito prazer, meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, me formei em Araraquara em 2001, fiz especialização em São Paulo, trabalho com o sistema Invisalign desde 2006. Tenho o prazer, né, de há muitos anos dividir, junto com a atividade do consultório, um pouco dessa parte de educação clínica em Invisalign. Fui coordenadora do suporte clínico da Line Technology de 2011 a 2017 e depois a gente veio para a Simuan, né, que a gente faz a empresa responsável pelos credenciamentos Brasil e Latam. A gente tem também o serviço de consultoria clínica do TPS e outros cursos de formação continuada. Só lembrando vocês que esse webinar é integrante de uma agenda de webinars quinzenais que eu divido com a doutora Soraya, que todo mundo também já deve conhecer, todo mundo é apaixonado pela sua didática, o jeito dela, a meiguice que ela ensina, né? Então, é sempre muito legal na interação dos nossos webinars. Então, nós teremos um webinar hoje, depois a gente vai ter o webinar dia 2 de junho, 16 de junho e 30 de junho. Intercaladas nesses nossos webinars clínicos, que são sempre com assuntos referentes à revisão de CleanCheck, dúvidas clínicas, vocês sempre têm algum conteúdo a mais de gestão, que a gente trabalha bastante nesse assunto. Agora, com essa época do corona, a gente está falando bastante de biossegurança, como especialista em biossegurança e odontologia. Então, nós temos também essas temáticas aí, dividindo o palco com os webinars clínicos de revisão de CleanCheck. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha foto, senão ela ocupa muito da tela de vocês. Lembrando que sempre o nosso webinar, vocês recebem via e-mail. Quem não recebe via e-mail, pode escrever para a Camila, tá bom? A Camila inclui vocês nesses nossos envios de mala direto. O e-mail dela está aí no chat da direita. Mas ele está sempre no nosso Instagram, então quem puder nos seguir lá e acompanhar, a gente faz sempre as postagens, fizemos live sobre biossegurança esse sábado, está tudo postado no nosso GTV, tem os caminhos para entrar no site, para vocês verem os cursos, tá? Então o nosso Instagram tem sempre as informações mais atualizadas do que está acontecendo aqui na Timor. Para a gente começar o nosso conteúdo clínico, hoje vou ser bem pontual e direta, porque eu quero correr um pouco mais de conteúdo com vocês. Eu vou só lembrar com vocês as modalidades de tratamento em Invisalign, né? Então, lembrar que nós temos hoje uma nova modalidade que é o Moderate, né? Então, entrando aí no portfólio Invisalign. Express, aquele tratamento um pouco mais curto, que seria para pequenas recidivas de região anterior, um dente que tem pouca movimentação, até 7 pares de alinhadores. O Light, que ele compreende até 14 pares de alinhadores, né? Sendo que o Express tem uma possibilidade de pedido de alinhadores adicionais e tem um custo, né? Não é incluso. Light já te permite 2 pedidos de alinhadores adicionais, mas ele também, um deles é subsidiado dentro do prazo e o outro é pago, né? Valor de R$450. O Moderate, que é uma modalidade nova, eu vou falar para vocês um pouquinho mais do próximo slide, um pouco mais de detalhes,
tá? O Comprehensive, que é aquela modalidade que vocês já conhecem, que ela não tem limite de alinhadores, não tem alinhadores adicionais com custo, eles são todos inclusos dentro de 5 anos. Então, é a modalidade que te dá mais segurança, que te permite tratar diversos tipos de maloclusões e principalmente casos que podem necessitar de um reestudo, tá? Então, são os casos mais indicados para o Comprehensive. O Invisalign First, ele é chamado de Comprehensive First também, né? É um caso que trataria os nossos pequenos em crescimento, então são casos de pacientes que estão em fase de interceptadora, tá? Sempre é legal a gente lembrar a nossa interceptadora convencional para que vocês possam assimilar, fazer sempre uma comparação ao que o First poderia tratar com alinhadores nessa fase também. Tá? O Comprehensive fase 2, que é a fase de alinhadores que viria depois do First, então você fez a interceptadora com alinhadores no primeiro momento, e no segundo momento, ao invés de entrar com a ortodontia corretiva de brackets, você tem a possibilidade de pedir um Comprehensive, que também viriam alinhadores, só que chamado de fase 2, que é complementar ao First, então o paciente que fez o First pode pedir o fase 2, com um custo menor que o Comprehensive tradicional, tá bom? E além disso tudo, as nossas contenções, o Vivera Retainers, que viriam 3 pares sempre de contenção, ou arco superior inferior, ou só arco inferior. Então, a gente tem possibilidade de pedir um arco ou 2 arcos do Vivera Retainers, tá? O Moderate, então, aqui o slide não fica tão grande, né? Quem quiser ver em mais detalhes, tem 3 pontinhos vermelhos na tela de vocês. Vocês podem encolher um pouquinho o chat se vocês quiserem ver esse slide maior, tá? Ou qualquer um. Então, quando vocês não forem digitar para me perguntar alguma coisa, recolham o chat que vocês conseguem ver o slide um pouquinho maior na tela, tá? O Moderate, então, é uma nova opção de tratamento. Ela é intermediária entre o Light e o Comprehensive. Tá? Então, essa opção, ela te permite até 20 pares de alinhadores. Então, nós tínhamos no Light 14 e o Comprehensive sem limite. O Moderate, ele entra ali pra gente para suprir esse meio do caminho. Então, nós teríamos ali um tratamento com até 20 pares de alinhadores. O que ele tem de diferente, né, dos outros casos é que ele tem um pedido só de alinhadores adicionais, subsidiado, que seria como light, tá? Isso é importante. E o prazo dele, ele não tem os 5 anos do Comprehensive, ele tem 3 anos apenas para se tratar alinhadores adicionais nessa fase, tá? Então, essa é uma diferença importante que a gente precisa pontuar. Correções anteroposteriores até podem ser realizadas, né? Mas lembrando que existem aí limitação de tempo. Então, quando a gente trata de, dependendo da quantidade de milímetros que você precisa distalizar ou que você precisa fazer movimentos sequenciais para ter mais ancoragem, previsibilidade, a gente pode ter aí um problema em se tratar com o Moderate, tá? Então, casos de correções sagitais maiores que 3 milímetros, a recomendação sempre Comprehensive, tá? Isso pode ser também levado em consideração para os problemas verticais, transversos. Então, tudo que a gente tem um pouco mais de necessidade, né, e de complexidade, a gente sempre vai correr para o Comprehensive, tá bom? Então, aqui na descrição ele coloca que é para apinhamentos e espaçamentos leve a moderado, né, tratamentos estéticos, discrepâncias verticais e sagitais leves também, né, tratamentos pré-restaurativos, ok? Data de expiração do tratamento 3 anos, sempre os movimentos são baseados nos protocolos padrões até 20 alinhadores e as correções anterior-posteriores até 3 milímetros. Sobre a contagem, né, que tem aquela questão da pontuação, ele pontua um caso, tá? Ao passo que Light e Express pontuam meio, o Vivera 0,25, o Comprehensive, o First e o Moderate pontuam 1. Tá? Para fazer a contagem do plano Advantage, tá bom? Então, aqui tem o slide mais explicadinho. Então, isso é importante sobre os alinhadores adicionais, que você tem um jogo de alinhadores adicionais subsidiado dentro de 2 anos, e depois, jogos de alinhadores dentro do período de 3 anos são todos com custo, tá bom? São ilimitados, mas sem custo. Isso que é a diferença grande aí também com o Comprehensive. Alguma dúvida em relação a isso? A tabela de preços de 2020
Já inclui aqui o moderate, deixa eu ver se essa tem. Tem aqui embaixo o moderate, e tem também aqui os viveras, que muita gente pergunta, né, sobre os viveras. Desculpa aqui, deixa eu só colocar para vocês uma corzinha para eu riscar aqui para vocês onde vocês vão encontrar. Então, aqui, ó, vocês veem aqui o moderate, né, e os dois viveras aqui, tá bom? Valor de tratamento, né, e depende aqui sempre da nossa escala, né, do plano Advantage, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Aqui as especificações, né? E aí vocês lembram que vocês têm sempre o preço, dependendo da qualificação que vocês têm do selo da produção do trimestre anterior. Conversem com o seu TM, porque nesse período agora da quarentena, a Line tem condições diferentes, né? Então, o quarter que fechou agora, eles vão manter o selo, ou do último quarter do ano passado, ou do primeiro desse. Então, vocês têm condições um pouquinho diferentes, para vocês saberem com que tabela vocês estão trabalhando esse ano. Esse ano não, né? É que parece que é um ano novo, mas esse quarter agora, para vocês conseguirem se situar, tá bom? Lembre-se, taxa de cancelamento 499, alinhadores de reposição R$ 100 a unidade, tá bom? Bom, então agora vamos entrar aqui na parte clínica. Nós temos o nosso serviço do TPS. Lembrem-se que todas as informações estão no nosso site, www.team1.one, e também lá vocês encontram como se cadastrar ao portal Team1, que é um portal gratuito, tem muita webinar gratuito, cursos gratuitos para vocês assistirem, vídeos tutoriais sobre a IDS. Esse conteúdo está todo lá no nosso portal, disponibilizado através só de um cadastro que vocês fazem. Nesse portal Team One, além de encontrar o link dos webinars e das aulas tutoriais, vocês encontram o link do TPS, que é essa consultoria que nós prestamos aos Invisalign Doctors. Também tem as consultorias presenciais, que no momento estão suspensas. Tá? Quando vocês pedem uma consultoria do TPS, a primeira vez vocês vão precisar fazer um cadastro, passar para nós uma senha de acesso da IDS de vocês. Normalmente a gente recomenda que seja uma senha que tenha acesso só ao gerenciamento da prescrição e da revisão do Clean Check, né? É uma senha que nós não aprovamos os casos para vocês, mas a gente consegue acessar o CDS para ver esses casos lá, tá bom? Então, o serviço do TPS, ele compreende dois serviços. O primeiro deles a gente chama de avaliação de caso, e o segundo é uma revisão de Clean Check. A avaliação de caso é também um serviço gratuito, então você se cadastra no portal, faz a sua senha, entra no serviço do TPS e pode usar a avaliação de caso de forma gratuita. Você posta as fotos e a gente vai avaliar esse caso para vocês e dizer em que caso, em que modalidade de tratamento ele estaria indicado, quais são as particularidades desse tratamento, o que vocês teriam que prestar de atenção, tá? Qualquer recomendação desse tipo. Então, no site vocês vão encontrar uma página assim, que vocês têm que postar bem semelhante a uma IDS, né? Vocês postam as imagens clínicas ali e vai ter um campo ali, queixa principal, que vocês podem redigir tudo que vocês têm de dúvidas, colocar as queixas para que a gente possa fazer essa avaliação de caso para vocês. A resposta vai via e-mail, é o e-mail que vocês cadastraram no portal, tá bom? E a gente responde para vocês qual a modalidade de tratamento, quais são as peculiaridades que esse caso poderia ter durante a evolução, a dificuldade, se ele vai com a terapia auxiliar, qual seria, esse tipo de informação. Hoje eu vou falar para vocês tanto a avaliação de caso quanto a revisão de Clean Check. A gente vai ver um caso classe 3, tá? Então eu resolvi só lembrar de vocês, assim, um apanhado geral do que nós fazemos com os casos classe 3, né, quando a gente faz o planejamento deles. Nós temos várias formas de tratar um classe 3. A gente pode tratar um classe 3 com repostura mandibular, quando você entende que esse paciente tem um desvio funcional, né? A gente pode tratá-lo com distalização do arco inferior, a gente pode tratar com mesialização e compensação do arco superior, a gente pode tratar também com desgastes interproximais, se for aceitável, ou até com extrações, tá? Além disso tudo, com um tratamento cirúrgico também é possível fazer, tá? Um tratamento de maloclusão de classe 3. Então, o caso que eu trago para vocês hoje de avaliação é esse aqui. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos um paciente, classe 3, subdivisão direita, que tem a mordida cruzada do incisivo superior,
e ele tem desvio de linhas médias, tá? Então, aqui nesse caso, foi eleito um caso, e esse paciente, durante o exame clínico, foi detectado que ele tem um desvio funcional. Então, o que era isso? Esse incisivo, que estava cruzado, o 2.2, ele levava a um desvio funcional da mandíbula, né? Então, ele fazia uma lateralidade funcional dessa mandíbula, levando esse caso a uma classe 3 de visão direita, tá? Então, essa aqui seria a queixa, um breve, né, diagnóstico desse paciente, e aí eu pergunto para vocês. Agora vocês devem estar vendo aí do lado uma enquete do lado direito. Qual modalidade você recomenda para tratar esse caso? Ao invés de escreverem para mim, vocês vão clicar qual é a modalidade. No meu caso, que eu estou vendo, ele fez uma tradução. Quem pede para fazer tradução do site, ele entrou numa tradução, então ele ficou expressar, leve, moderado, primeiro abrangente. Mas eu vou traduzir para vocês para a linguagem Invisalign. Seria Express, Light, Moderate, Comprehensive ou Comprehensive First, tá? Qual é a modalidade de tratamento que vocês jogariam para esse tratamento, tá? Tô vendo aqui, vocês já estão lançando. Vamos dar 5 segundinhos para que todo mundo participe, né? Então, escolham se vocês elegeriam para esse caso um Express, um Light, um Moderate, Comprehensive ou um Comprehensive First, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos finalizar. Vamos ver a resposta da maioria. A maioria escolheu, 85% de vocês elegeu o Comprehensive para fazer esse tratamento, tá? 7% elegeu um Comprehensive First. E 7% elegeram o Moderate. Nesse caso, ganhou aqui, né, por maioria, o Comprehensive, que eu acredito ser a modalidade mais segura para a gente fazer esse tratamento. Aqui, o Moderate, ele poderia tratar um desvio sagital, uma correção anterior-posterior, até, eles recomendam até 3 milímetros, talvez, né? Mas aqui a gente tem um pouquinho mais que isso, né? Notem ali a chave do molar, a gente tem os pré-molares em topo ali, o molar já ocluindo com o pré do lado direito. Então, essa quantidade de mordida, de maloclusão de classe 3, além do que nós estamos contando ali com desvio funcional, né, que foi detectado pelo cruzamento dessa mordida, ele realmente é uma situação que a gente ficaria mais seguro tratando no Comprehensive. Sempre que um caso ele tem um desvio funcional, o que é o desvio funcional? Eu entendo que o desvio funcional, apesar dele poder ser previsível, porque a hora que você corrige a maloclusão, aquela mandíbula ela tem a possibilidade de se relocar, né? A gente também tem a possibilidade dela não se relocar. Então, apesar de a gente detectar o desvio funcional e parecer que pode ser simples tratar, a gente pode ter um prognóstico duvidoso. Então, sempre nesses casos de questões funcionais, o Comprehensive vai tratar com mais segurança, tá? Então, nesse caso aqui, eu trataria ele com o Comprehensive, eu acho que seria o mais seguro. E seria um caso para a gente usar elásticos, né? A gente promoveria nesse tratamento o que nós chamamos de jump, né? O que muitas vezes a gente fala, ver no clean check um pulo, um jump, que seria a repostura mandibular em correção dessa maloclusão de classe 3, depois que você corrige primariamente posições dentárias que estavam dando interferência nessa maloclusão. Tá bom? Então, eu vou passar rapidamente esse caso para a gente discutir quando, em que situações a gente usaria um jump ou não usaria. Então, o que eu quis dizer é que esse caso, ele não seria tratado com distalizações, distrações inferiores, por exemplo, tá? O desvio de linha média é inferior, mas à medida que você fizesse o descruzamento, a expansão, a melhora do alinhamento dos arcos, a gente está considerando que esse arco, ele vai relocar, ele vai reposturar fazendo a correção dessa classe 3. Então, a gente precisa usar elásticos e vai programar no Clean Check um pulo. Nesses casos, a gente vai sempre ali na prescrição, no item número 4, que seria a relação anterior-posterior,
nós vamos assinalar que a gente quer corrigir a relação do canino e molar para a classe 1, tá bom? Então, só um minutinho que eu assinalo ali com vocês. Então, seria nesse ponto aqui, ó, e a gente levaria esses dois lados, tanto direito como esquerdo, para classe 1, tá bom? Então, nesse caso, quando a gente quer o jump, eu quero esse jump aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, nesse caso, eu preciso colocar a simulação de correção de classe 2 ou 3, tá? Então, eu estou considerando que eu quero a simulação. Quando ele fala essa palavra simulação, ele está considerando o quê? Ele está considerando que essa simulação é o nosso querido jump, tá bom? Então, isso é muito importante para que vocês entendam. Além disso, o que a gente precisa ver também, que em que situações que a gente usaria, né, esse jump, em casos cirúrgicos também, você avalia esse setup, faz a descompensação dentária e vê um jump, tá? Então, esse jump, ele pode ser visto tanto em casos que você quer a repostura mandibular, quanto em casos que você vai fazer uma cirurgia ortognática. Então, nesse caso, eu sempre recomendo que vocês olhem o jump ao final do tratamento, tá? Então, vocês teriam aqui no clean check, aqui na mordida, ao final do tratamento, e vocês veem aqui na barra um cinza, tá vendo? Que seria a simulação do jump no último estágio. Então, tem essa haste cinza entre as duas abas do estágio, simula, quer dizer que você tem um jump, uma repostura, seja ela por uso de elásticos ou uma repostura cirúrgica nesse caso. Esse caso eu vou passar rapidamente para vocês, só para vocês entenderem qual foi a lógica dele. É um caso que nós tratamos aqui na minha clínica. Então, ele tinha essa classe 3 subdivisão direita, né? Esse desvio de linha média inferior para a esquerda e esse dente cruzado aqui, que era o 2.2. Um apinhamento bastante considerável, um dente cruzado ainda aqui do lado esquerdo, né? O 1.5. Medidas cefalométricas dele apontavam um pouco de compensação dentária, protrusão dos incisivos superiores, já uma inclinação do inferior. E a gente resolveu tratá-lo com Invisalign e fazendo o quê? Fazendo uso de elásticos classe 3. Nesse caso, a gente colocou classe 3 bilateral, tá? Eu não vou conseguir rodar o filme do Clean Check aqui, mas só mostrando para vocês as imagens. Então, essa do início aqui era a situação inicial. Nós fizemos um Clean Check que tinha um pulo. Eu vou mostrar para vocês o pulo num outro setup que a gente vai revisar depois. Depois disso, eu tive uma fase de alinhadores adicionais. Olha, depois de 19 alinhadores superiores, notem já como em 24 inferiores, a mandíbula já tinha relocado à direita. Eu já tinha nessa fase aqui a coincidência das linhas médias e o final do paciente como ele ficou. Tá? Então, isso não foi feito distalização. Nessa segunda etapa, nós fizemos um pouco de PR aqui do lado direito inferior, mas a coincidência das linhas médias se deu às custas de uma repostura da mandíbula, tá? Por que esse tratamento deu certo? Porque ele é previsível. Tratar um classe 3 com elástico, ele normalmente não é um tratamento previsível. Por que esse foi previsível? Porque ele tinha um desvio funcional, tá bom? Se fosse outro caso, a gente provavelmente não conseguiria esse resultado se ele não tivesse um desvio funcional. Então, sempre é muito importante a gente bater o diagnóstico quando a gente faz esse planejamento, tá? Então, aqui o início, só para vocês verem as imagens, né? E o final, como ele ficou nesse lado direito, né? A gente usou um pouco de desgaste interproximal aqui, olha, quando eu estava na segunda etapa já de alinhadores adicionais, para resolver uma discrepância de Bolton também, e aí a intercuspidação, tá? E aí, do outro lado, a vista oclusal, alinhamento, bem tranquilo em relação a isso, mesmo descruzamento, olhem o formato do arco, que nós tínhamos um dente cruzado, ali o 1.5, como ele resolve bem nesse caso. A Renata está me perguntando se eu usei elástico com força diferente. Eu usei um elástico mais intenso do lado direito e um elástico um pouco menos intenso do lado esquerdo. No caso, eu fiz um 8º e 3/16. Chegou o momento do tratamento, Renata, que eu coloquei só do lado direito.
tá? Isso é como a gente faz na ortodontia convencional, a gente tem que ir regrando, avaliando e reestudando, consulta a consulta, qual é a necessidade de ancoragem de elástico e de força, tá? Então, o lado esquerdo estava bem engrenado, eu poderia até intercuspidar ele como se fosse um triângulo ou um quadrado aqui para fazer uma estabilização e deixar só o classe 3 do outro lado, tá? A gente pode brincar com os cuts, como a gente faz com elástico em terapia ortodontia fixa, tá bom? Então, aqui só 18 meses de contenção, olha só, ficou estável, né? A relação do canino, a classe do molar. Eu ainda, esse paciente foi na clínica há pouco tempo que a gente fez essas imagens, eu ainda queria fazer alinhadores adicionais para acertar essa angulação dos incisivos, mas o caso é bem estável, ele está bastante satisfeito, onde eu ainda convenço ele a melhorar um pouquinho mais, tá? Mas só para a gente entender que essa é uma correção de uma classe 3, que não foi feita às custas de distalização e extração, foi feita às custas de repostura de mandíbula, porque ele tinha um desvio funcional. Então, a gente planeja o pulo, o jump no clean check com elástico. Bom, depois de mostrar isso para vocês, a gente vai fazer a revisão de um clean check agora. E eu vou só exemplificar para vocês como se solicita um TPS, que seria um serviço de plano de tratamento, na nossa página lá no portal. Lá no portal, vocês têm no mesmo lugar que vocês têm para solicitar uma avaliação de caso, nós temos também ali como solicitar uma revisão de clean check. Tá? Essa revisão de clean check, até o dia 31/12/2019, ela era um serviço que a Line pagava para vocês utilizarem. A gente chamava isso de serviço subsidiado. A partir do dia 1 de janeiro agora, esse é um serviço que ele é pago, né? Os valores são sempre de acordo com a quantidade de casos enviados por mês. Então, a Timan, para possibilitar que vocês usem um serviço de consultoria, nós fizemos como se fosse um programa de vantage também dos casos de TPS. Então, quanto mais casos você manda dentro daquele mês, menor é o valor que você vai pagar, tá bom? Então, aqui tem os valores, um caso custa 349, se você compartilha 2, ele já cai para 299, 4, 249, 7 mais casos, 219. Tudo isso, vocês enviam os casos, depois a gente fecha o mês, a gente faz a contagem e depois vocês recebem o boleto do pagamento dos casos enviados para o TPS do mês, tá bom? Tudo isso, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, que eles explicam direitinho para vocês. Os pagamentos são sempre via boleto, depois do mês vencido de serviço. Ainda como perguntou, se não tivesse colocado jump no clean check, iria interferir no resultado final? Isa, se eu não tivesse colocado jump naquele clean check, eu não conseguiria ver como ficaria a oclusão depois que essa mandíbula reposturasse, entendeu? É como se a gente fizesse um caso cirúrgico, vamos imaginar um caso cirúrgico, que a gente descompensa dentariamente, depois esperando que na cirurgia eles intercuspidem, mas a gente não vê o ato cirúrgico simulado, então você não tem ideia se aqueles dentes você posicionou para uma maneira que ele faça uma oclusão estável depois do final do tratamento ortodôntico. Então, sempre você precisa, se você está querendo fazer a simulação de uma repostura, seja ela mandibular para frente ou para trás, ou para as laterais, porque imagina um caso classe 2, você alinha e nivela e você precisa saber qual é o tórico ideal dos incisivos, se você tem um paciente que você quer propulsionar, para que eles se engrenem, para que vocês tenham uma intercuspidação correta de caninos, de press. Então, é necessário, sim, pedir o jump, tá bom? Será que se deu para entender, Isa? Se não tiver ficado claro, depois você me escreve que eu explico novamente, tá bom? Então, lá no portal, vocês depois, continuando a solicitação do TPS, vocês entram, conseguem colocar ali um caso, se vocês querem exclusividade para um doutor revisar, se vocês conhecem já um consultor do TPS, querem que ele revise, vocês podem colocar, pedir para esse doutor revisar, ou senão vocês deixam aberto que a nossa equipe revisa para vocês. Lembrando que a nossa equipe é composta por 4 Invisalign Doctors, hoje somos em 4, já fomos em 8 até, a gente tinha uma equipe maior fazendo TPS. Hoje nós somos em 4, todos somos Invisalign Doctors, todos tratamos no consultório. Então, além da experiência, da questão de protocolos, da line,
de attachments, recursos otimizados, a gente acaba discutindo com vocês um pouquinho de planejamento, né, de possibilidades de tratamento, de previsibilidade, a gente acaba dando um pouco de palpite até nos planejamentos, a gente usa a nossa experiência para colocar auxiliares, então tudo isso é um ponto importante quando a gente trata, né, porque muitas vezes a gente não vai tratar só baseado em protocolos, há situações que você necessita adicionar mais attachments convencionais aos que já vieram, então são situações que a gente acaba personalizando um pouco mais o plano para vocês, tá? Então, esse é o serviço do TPS, e agora a gente vai iniciar uma revisão de Clean Check. Sempre que a gente vai pensar em fazer a revisão do Clean Check, eu vou deixar para vocês aqui alguns pontos que a nossa equipe do TPS, ela obedece para fazer essas revisões para vocês, tá? A primeira delas é sempre conferir as fotos e a oclusão inicial do modelo e os comentários, porque a Line, ela nos devolve comentários a respeito daquele setup que nós enviamos. Segundo ponto, vejam sempre a barra de estágios. A barra de estágios é aquela ali embaixo que a gente vem correndo. Vocês têm que remover a sobrecorreção, que são os últimos também estágios que vêm ali numa cor diferente. Eu vou mostrar para vocês também agora na revisão. Vocês têm que dar o play na vista mais relevante daquela maloclusão várias vezes e voltar para ver qual é o trajeto que os dentes fazem para chegar no resultado final. Por exemplo, se há um caso de classe 1 que tem só um apinhamento inferior, você tem que colocar na vista oclusal. É assim que você vai conseguir ver melhor aquela resolução. Se é um caso como esse que eu mostrei para vocês, um classe 3 subdivisão, a primeira vista que você vai olhar e vai repetir repetidas vezes, você vai olhar todas, mas a vista direita. Então, você intercuspida os modelos e põe na vista direita, tá? Então, façam isso várias vezes. Vai e volta sempre esse play para que vocês vejam o meio do caminho. Girem sempre o modelo, correndo essa barra de estados, para vocês também terem uma ideia do todo. Reveja sempre o planejamento na primeira revisão. Esse caso, ele foi tratado com IPR. Será que o IPR deu? Será que eu preciso aumentar? Será que é um caso para extração? Esse caso é um caso que eu fui no compensatório, não é um cirúrgico. Então, revejam esses planejamentos antes de começar a fazer mudanças preciosas em 3D. Tá? Linha média é um ponto muito interessante, porque quando você avalia, às vezes você faz a prescrição da linha média, a gente esquece de dar para o técnico aquela referência de que você queria manter a superior, de que a incorreta e descoincidente da mediana facial é a inferior, e muitas vezes esse planejamento ele vem completamente descrente dessa nossa realidade. Você tem a necessidade de fazer um ajuste, você tem a correção da linha média superior, sendo que a errada era outra, tá? Então, isso é muito importante nesse momento. Outra coisa que você precisa avaliar é que vocês têm aí nada disso para mexer, vocês ativam a aba 3D e podem começar a modificar. Se vocês têm que rever o planejamento de alguma forma, não façam nada em 3D por enquanto, tá? Primeiro, alinhem com o técnico qual é a linha de planejamento que você quer. Depois disso, a gente vai mexer em 3D as posições dentárias finais. Eu sempre brinco que os controles em 3D, eles são como se fossem aquela nossa individualização de torque que a gente fazia em arcos ideais, quando nós tratávamos com Edgewise. Então, é sempre importante que vocês deixem esse 3D para o final, tá? Quando o planejamento já está mais redondo, quando o estagiamento está correto, os dentes já estão se movimentando na sequência certa, aí você consegue fazer ativação desses controles em 3D. Ok? E por último, antes de enviar esse caso, chequem sempre a tabela e os contatos oclusais, para ver se não existe nenhum movimento que sai do limite. Por exemplo, é uma raiz que está indo muito para vestibular, é um caso de troca de dentição mista, que os incisivos laterais angulam sobre os caninos. Então, são detalhes que, às vezes, quando a gente só dá o play, a gente não consegue evidenciar, tá? Mas que são muito importantes também para a gente fazer a revisão do Clean Check, ok? Bom, então agora a gente vai entrar na revisão do Clean Check. A tela de vocês ela vai ficar preta por 1 minuto, só um segundinho que a gente vai entrar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês de um Clean Check.
Eu vou sair agora aqui, o meu rostinho, senão eu acabo atrapalhando vocês. Só um minuto. Vamos lá? Entrou aí o Clean Check para vocês? Esse aqui é um setup que eu trago para vocês de um paciente, né, para manter o assunto que nós estamos. Ah, desculpa que ficou uma pergunta aqui, eu vou só voltar no chat. A Inaldi pergunta se seria o caso de trabalhar primeiro na maxila, tirando as interferências, observar o reposicionamento da mandíbula e depois fazer adicionais com a nova oclusão pelo jump. Inaldi, pode ser feito dessa forma, sim. Você primeiro, não na maxila só, né? Em maxila e mandíbula você faz alinhamento e nivelamento. Acho que você está falando daquele caso que eu mostrei, né? Que foi tratado com o jump. Você mostra como é que faz o alinhamento e nivelamento, simula e pede o jump para fazer a correção da classe 3, porque o paciente ali, ele tinha 13 anos quando eu tratei, ele era um paciente jovem, tá? Então, naquele primeiro momento, a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento dessa mandíbula. Então, vale a pena você fazer o jump como se fosse corrigir tudo. Então, o que a gente vai planejar ali naquele momento? A gente vai planejar o melhor resultado que você poderia esperar, tá? Então, você faz toda a simulação ali, nivela e prepara os arcos coordenados para o jump fazer a correção total daquela classe 3, do desvio da linha média e tudo mais. Nesse momento, você vai reestudar. Por isso que eu falei que sempre que você tem um desvio funcional, nunca é um prognóstico completamente favorável, porque você precisa reestudar e ver qual foi o comportamento da sua mandíbula frente ao ajuste daquela denção, tá? Então, seria o caso, acho que foi exatamente isso que foi feito. A gente tratou maxila e mandíbula, tirando as interferências, no caso, o 2.2 que estava cruzado, com elástico classe 3. E aí, nesse momento, faz um novo escaneamento para alinhadores adicionais. E aí eu entrei com um pouco de PR nesse segundo momento para corrigir o que o jump não chegou, que seria a relação do canino, né? O canino ainda estava em 3, eu fiz um IPRzinho ali no quadrante 4 para encaixar ele em chave, tá bom? Mas a ideia é exatamente essa. Sempre que a gente tem desvio funcional, essa seria a lógica. A gente, então, sempre vai imaginar tratar um desvio funcional em mais de uma etapa, tá? Pode ser que seja necessário a gente fazer fases adicionais aí para esse caso, ok? Então, vamos ver esse clean check aqui, que nós temos aqui um paciente que tem uma malocclusão de classe 3, só que, diferente daquele nosso caso, olhem só, uma denção já adulta, próteses, né? Perda dentária ou extração, então ausência dentárias bilaterais, um caso de um paciente que parece ser desvio funcional, a gente não tem a foto de face aqui que a gente acabou omitindo, mas só de olhar essas imagens, vocês acham que esse é um caso que se eu ficar forçando elástico classe 3, que esse caso a mandíbula vai para trás, bilateralmente, simetricamente para trás? Vocês acham que isso aconteceria? Coloquem para mim aí no chat. Deixa eu fazer para vocês até. O que vocês acham desse caso? Vocês acham que esse caso, se eu só usar elástico classe 3, eu consigo a correção da classe 3, da relação anterior desse paciente? A Leísa colocou que não, a Elisa também colocou que não, tá? O João Afrânio também não, a Isa também acha que não. Eu também sou partidária dessa opinião. Então, olhem só, esse já é um caso que a gente não detecta um desvio funcional, ele tem uma classe 3 verdadeira, né? Como esse paciente está em topo anterior, e ele, pelo menos o que o doutor relatou lá no TPS, foi que esse era um caso de paciente assintomático, não relatava dor, então esse é um caso que nós não podemos ter um jump para corrigir a classe 3. Ou seja, no final do tratamento, essa mandíbula, ela não pode pular para trás, tá bom?
A Luísa colocou que faria com distalização, a Cláudia também, né? Então, é isso mesmo. Então, aqui nós temos que tratar com uma abordagem de movimentos dentários. Eu também faria essa tentativa do tratamento compensatório, porque ele está com a mordida em topo, né? Se tivesse um cruzamento maior, talvez não desse. O incisivo dele está bem vertical, inferior, eu acho que é bem favorável aqui, né? Nessa região, para a gente fazer um pouco de compensação, tá? Antes de tentar o setup cirúrgico, que também poderia ser apresentado para ele. Nós podemos fazer mais de um clean check, ok? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, que o Luiz perguntou se o jump ele é feito usando elástico. Exato, Luiz. O jump, ele clinicamente, ele vai ser expresso às custas do elástico intermaxilar, tá bom? Ou se for um caso cirúrgico, a gente também vê um jump, mas ele não vai ser às custas do elástico. Aí seria um caso que seria às custas da cirurgia. Ok? A Isabela coloca que teria que distalizar, distalização mandibular, aproveitaria a perda dentária bilateral. Perfeito, esse é o planejamento que nós vamos tocar aqui. Então, eu vou dar para vocês um play e vocês vão ver aqui o que acontece. Os superiores projetam um pouco. Olha lá, cadê o movimento? E o inferior, ele vem retraindo em direção desse movimento, desse espaço das perdas dentárias inferiores, tá? Então, aqui vamos ver de novo. Então, o que que nós temos aqui, ó? O superior, ele projeta um pouquinho para compensar, e o inferior, ele vem retraindo para fazer a compensação, tá? Desse movimento. Uma coisa só, e no final ainda tem um jump aqui, ó. Olhem lá o que eu comentei com vocês aqui, ó. Tá vendo o cinza? Ele tem um jump nesse caso, mas é algo muito importante da gente perceber que ele não é um jump de correção de classe 3, não é o mesmo jump que a gente viu lá naquela prescrição. O que que é esse jump? Ó, quando eu coloco aqui no último estágio, ó, ele é um jump vertical, que a gente chama. Notem que ele não faz movimentos anterior-posteriores na mandíbula, ele vai só para cima e para baixo. Então, ele é um jump que ele foi feito para fazer o fechamento da mordida aberta anterior. Ele faz a intrusão dos dentes posteriores, tá? E depois ele simula uma pequena autorrotação da mandíbula. Então, existe uma diferença entre o jump anterior-posterior e o jump vertical. Esse, no caso, é um jump vertical, ó, que ele faz só o fechamento da mordida aberta, tá? Ele é diferente. Aqui na mordida, ó, vejam aqui em cima, nesse item aqui que eu tô mexendo, que eu posso simular isso aqui no início do tratamento, esse jump, ao longo do tratamento ou ao final do tratamento ativo. Eu sempre gosto de fazer clean check olhando esse item ao final do tratamento ativo, porque ele separa para mim tudo que é movimento dentário e o que eu estou esperando em relação ao jump, tá? Se eu fizesse isso aqui ao longo do tratamento, olha, notem que essa barra cinza, ela se estende durante todo o tratamento e eu não sei te dizer qual é o movimento que eu estou esperando pela autorrotação de mandíbula, se eu tenho distalização ou se isso tudo era um jump anterior-posterior. Então, para a gente entender bem, eu preciso separar os movimentos. Então, para a gente separar o jump do movimento dentário, a gente vai deixar o jump sempre ao final do tratamento, ok? Então, aqui nesse item, correção da mordida que vocês veem. Então, o que vocês têm que lembrar? Barra cinza no meio, aqui, ó, das duas barras de estágio, corre lá para a correção da mordida, joga sempre ao final e lembra que isso aqui é um jump, ok? Nesse caso aqui, o pessoal está perguntando se a ancoragem foi só de elásticos. Esse caso é um caso que ainda não foi tratado, eu estou planejando para um colega no TPS, tá? Mas nesse caso aqui, é um caso que ele exige uma ancoragem máxima, né? Mas o movimento mais desafiador, no meu ponto de vista, não vai ser a retração anterior e inferior. Vai ser a verticalização das raízes desses molares aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui vai ser o ponto mais desafiador. Até o colega pediu esse movimento separado. Olhem, notem que primeiro é feita a retração
depois ele começa a fazer o movimento da verticalização desses molares, porque ele acha que o paciente vai desistir nesse momento. Mas eu vou fazer uma sugestão para a gente começar essa correção antes, e é o que a gente vai fazer a mudança agora. Sempre que a gente tem esse tipo de distalização, a gente vai pensar em movimentos sequenciais, e a gente vai avaliar aí a aba de estágios, tá bem? É muito importante que a gente avalie essa aba de estágios para entender em que estagiamento, que tipo de movimento foi feito nessa distalização. Vejam aqui que todos os dentes anteriores movimentam primeiro e que depois os dentes posteriores, eles também se movimentam todos ao mesmo tempo, tá? Então, olha lá, 3.4, 3.5 e 3.7, ele está se movimentando, eles estão se movimentando simultaneamente aos dentes 4.4, 4.5 e 4.7. Para que não fique dúvidas, né? Isso é a aba de estágios, ela denota um gráfico e cada linha dessa azul fala para você qual é o dente que está se movimentando quando. Aqui temos os dentes 1.8, 1.7, 1.6 e aqui os estágios 0, 5, 10, tá? Então, esses dentes do arco superior movimentam-se todos simultaneamente. Esses aqui do arco inferior, eles têm um movimento simultâneo dos anteriores e depois eles começam os posteriores todos ao mesmo tempo. Vamos pensar agora clinicamente. Se vocês estivessem tratando esse caso com brackets, vocês fariam a retração desse segmento toda ao mesmo tempo ou vocês fariam sequencial? Levariam primeiro os pré-molares, depois os outros primeiros pré-molares, depois o segmento anterior ou até poderia separar o canino dos incisivos. Vocês gostam de trabalhar como aqui? Vocês fariam retração anterior simultânea ou sequencial? Coloquem para mim aqui no chat como vocês prefeririam fazer nesse caso. Vocês fariam simultâneo ou sequencial? A Inaldi vai de sequencial. Quem mais tem uma opinião aí sobre esse movimento? A Liliana, a Renata, a Thaís, todas vão de sequencial. O Alexandre, Ana Márcia, Isabela, Michele, Roberto, perfeito. O movimento sequencial é o que vai dar maior controle para a gente, não só em relação ao movimento, em relação às translações e à ancoragem também, tá? Lembrem-se sempre que os alinhadores, eles movimentam os dentes abraçando as coroas. E quanto mais você cria diastemas entre os dentes, maior é o abraçamento, tá? Que você tem aqui nesses dentes. O João Afrânio colocou uma situação legal, que seria, ele faria simultâneo ancorado em DETs, que seriam dispositivos de ancoragem temporários. Eles colocaria provavelmente mini implantes ou mini placas, né, João? Mas mesmo que você faça ancoragem esquelética nesse caso, João, a minha recomendação é que você movimente sequencial, para que você crie diastemas entre os dentes. Olhem aqui, quando você tem esse movimento simultâneo, ó, eu vou dar o play. Notem que você trabalha com um bloco de dentes, ó. Tá? Esses dentes todos, eles se movem, peraí que ele não tá indo, né? Agora foi. Eles se movem juntos, olha, eles vão começar a distalização, eles vêm num bloco todo junto, tá? Sendo que se você conseguir criar pequenos diastemas, ó, como foi criado nesse caso aqui, tem um pequeno diastema, ó, apesar dele ser simultâneo, ele tem um diastema porque a quantidade de movimento dele é maior que as dos demais. Você promove um melhor abraçamento, tá? Então, sempre que vocês forem fazer esses movimentos de translações, eu recomendo que vocês façam um movimento sequencial para que vocês tenham a criação de diastemas entre os dentes, tá bom? A diferença é que quem fizer ancoragem esquelética pode fazer um movimento sequencial com mais dentes por vez, por exemplo, não precisa ser abrir um diastema de 5 milímetros entre um dente, esperar ele ir metade do caminho, tá? Você pode fazer um sequencial mais curto, vamos dizer assim, tá? Ou, se não, você pode também trabalhar com uma troca de alinhadores um pouco mais acelerada,
porque apesar de você estar mantendo o sequenciamento do protocolo padrão da Line, que seria até 3 dentes movimentando ao mesmo tempo, como você tem uma ancoragem, você tem um controle melhor de ancoragem ali, você pode fazer trocas mais rápidas, tá? Então, para quem vai usar dispositivos de ancoragem esquelética, muda o quê? Muda o tempo, que pode ser com trocas mais frequentes ou com mais dentes distalizando sequencialmente ao mesmo tempo, ok? Essas seriam as colocações aqui. Esse tratamento, eu vou recomendar fazer, sim, uma distalização sequencial. Já poderia começar a fazer a distalização desse dente desde o primeiro estágio, ou seja, puxar essa barra que nós vemos aqui no 3.4 e no 4.4 desde o início, né? Ao mesmo tempo que você verticaliza essas raízes, tá? E aí, vamos pensar aqui nas forças. Deixa eu ver se eu consigo até desenhar aqui, só um minutinho, se eu consigo pintar nessa tela também. Acho que eu consigo. Aqui, ó. O que a gente poderia, quando a gente vê aqui, o que a gente poderia fazer nesses dois dentes, tá? Deixa eu ver se dá para o play aqui. Aqui deu play, ó. Notem aqui, eu poderia fazer um dispositivo nesse canto. Espera lá, deixa eu ver se eu consigo pintar. Ele não está me deixando pintar aqui. Eu poderia fazer um dispositivo aqui. Ai, cheguei. Desculpa, gente. Eu estou tentando levar meu mouse na tela que eu preciso, ó. E se eu fizesse aqui um braço de força nesse dente que fosse ativado nesse aqui também? Nossa, ficou horrível meu helicoide. O que vocês acham que poderia acontecer aqui? Tá? Então, vamos imaginar aqui de novo. Deixa eu desenhar aqui. Eu coloco aqui. Esse dente, ele estava bem angulado, certo? Eu coloco 2 power arm aqui, ó. E eu ativo isso aqui, pode ser um elástico, se o paciente for bastante colaborador, a gente pode pôr uma cadeia aqui, pode pôr uma mola, pode pôr qualquer coisa aqui interligada, tá? Então, o que eu vou fazer durante esse movimento aqui? Se eu conseguir colocar esse braço de força, ao mesmo tempo que eu vou fazendo o movimento da distalização, eu já vou trabalhando essas raízes, tá? Para que a gente tenha uma melhora dessa verticalização desse molar ali e uma ancoragem dessa retração. Então, eu posso trabalhar com esse movimento já desde o início também, ok? Essa seria uma situação. Deu para entender? Eu poderia fazer isso bilateralmente. Nesse caso, particularmente, eu trabalharia depois com ancoragem esquelética, se eu achasse necessário. Né? Eu preferiria trabalhar com 2 power arms aqui, dessa maneira como ele está, para que você fizesse uma força ali simultânea nas duas raízes, para que favorecesse tanto a retração quanto essa verticalização do molar. Se vocês quisessem trabalhar com uma ancoragem esquelética para fazer um sistema fechado de ancoragem, aí, olha, vejam se vocês concordam comigo, mas eu provavelmente faria uma ancoragem desse cara aqui, ó, desse molar, tá? Então, eu poderia fazer, se deixasse esse dente parado aqui, do início ao fim, eu poderia fazer nele um power arm também, tá? Um braço passivo no mini implante aqui interradicular, podemos brincar em N possibilidades, tá? Faço um mini implante aqui, olha, e ancoro, deixo esse dente parado, ó, um power arm passivo, colado com resina aqui, tá bom? E aí, esse dente não sai do lugar e ele vai servir de ancoragem para o meu outro sistema. Tudo bem? Essa seria uma possibilidade se a gente quisesse tratar com ancoragem esquelética, tá? Deu para entender esse pensamento? Deixa eu ver aqui quais são os comentários que vocês colocaram.
O Reinaldo tinha perguntado quais seriam o recurso, né, Reinaldo? Eu acho que nesse caso caberia muito bem os Power Arms, porque a gente poderia ativar também ele nos pré-molares, no 3.5 e no 4.5. A Mônica também falou sobre o Power Arm. A Michelle perguntou se isso não inclinaria o pré-molar. Não, porque a gente estaria com o pré-molar todo encapsulado, Michelle. Ele não vai estar fora do seu alinhador. Ele tem que estar encapsulado na mesial, na distal. Olha lá a importância, então, da gente criar o diastema do movimento sequencial. Na lingual e na vestibular, se nós pedirmos Power Arms direto para o técnico da Line, ele vai nos dar um Power Arm que vem como se fosse um attachment vertical. Então, ele vem todo encapsulado. Se a gente não programou isso antes, você pode recortar como se fosse um recorte para botão e fazer o Power Arm na hora também, mas aí você perde o contato do Smart Track com a face vestibular, ok? É importante que se vocês colocam uma ativação com mola ou com elástico corrente, cadeia, alguma coisa que seja fixo, vamos dizer assim, o paciente seja 100% colaborador, você tem que monitorar, é um paciente que não pode desaparecer, tá bom? Senão vocês peçam para ele usar um elástico 1/8, façam os braços de força em uma distância tal que o elástico ali, ele dê uma resultante de força boa para vocês fazerem a ativação desse Power Arm. Daí ele colocaria e tiraria um elástico 1/8, por exemplo, toda vez que ele tirasse e colocasse o alinhador, ok? A Inaldi perguntou se poderia ter mesializado um pouco os molares inferiores para que não fosse necessário o IPR superior. Eu vou tirar esse IPR superior, Inaldi. Como um paciente classe 3, é uma modificação que eu vou fazer ainda, tá? Esse plano aqui é o plano 1 que eu trouxe para vocês, justamente para a gente fazer essas avaliações e remover essas coisas que a gente não precisa do primeiro setup. Aí eu te pergunto, a gente vai aprovar sempre o plano 1? Muito difícil a gente aprovar o plano 1, porque com a nossa prescrição geral, genérica inicial, é difícil a gente ter um clean check redondinho para tantas particularidades que um caso clínico pode oferecer, tá bom? O Evandro perguntou, se coloca o Power Arm antes do escaneamento? Não, Evandro, a gente vai colocar junto com a consulta dos attachments. Principalmente se a gente pedir o Power Arm aqui, ó. Vamos fazer essas mudanças, então, para vocês entenderem. Então, o que nós vamos fazer? Eu acho que a observação da Inaldi é excelente, é um caso classe 3, que já tem deficiência, né, de relação anterior, já mordida topo, vamos remover os IPRs, tá bom? Então, primeira coisa, ó, vamos remover IPRs superiores. Eu vou escrever para o técnico, eu poderia fazer isso em 3D? Eu poderia fazer isso em 3D, tá bom? A gente pode, se sobrar um tempinho aqui, eu simulo para vocês em 3D. Mas só para a gente fechar, concluir o nosso raciocínio. O inferior, vamos começar a verticalizar os molares inferiores a partir do estágio 1, ok? Vamos fazer a retração anterior e de pré-molares inferiores a partir do estágio 1 de forma sequencial. Eu, sempre que faço a primeira mudança, lembra que eu falei para vocês que eu prefiro fazê-la sempre por escrito, tá? E aí eu vou avaliar, eu vou adicionar Power Arms em, vamos lá, esse dente, será que é eles colocaram aqui, ó, quando a gente põe o número, a gente vê qual dente eles estão chamando aqui, ó, eles chamaram esse dente de 4.7, tá? 4.7, vamos ver do outro lado, 3.7, 3.5 e 4.5. E aí a gente já vai considerar que esses Power Arms virão nos seus próprios alinhadores. No Clean Check, como ele virá representado? Ele virá representado na cor coral, como se fosse um attachmentzinho, ok? Eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Ele vai vir assim, ó, um attachment verticalzinho com um fiozinho transparente. É isso aqui que vocês vão ver no Clean Check, ok? Ó, ele vem assim,
como se fosse um attachment coral, mas ele vem um palitinho, representando para você que isso aqui é um power arm. Lembrando sempre que esse power arm, quem faz é você, é o doutor, ele não vem junto com o seu alinhador. E é legal, porque você tem a possibilidade de pegar o fio da sua preferência, você pode colocar ele ativado para o lado que você quiser e fazer a angulação dos braços também da maneira como você melhor entende, ok? Só para a gente finalizar aqui, então. Então, a gente vai adicionar os power arms, nós colocamos o movimento sequencial, vamos colocar elásticos de classe 3, deixa eu ver se já tem, podemos manter. Se vocês quiserem, podemos trocar esses aqui superiores por ganchos. Se vocês preferirem botões, podem manter, tá bom? E aí, esse caso, a gente vai reavaliar num próximo tratamento, tá bom? Então, basicamente, essas são as mudanças iniciais. A gente tem mudança de planejamento. Então, nesse ponto, eu, quando faço no TPS, eu normalmente não faço mudanças em 3D ainda para não confundir o técnico. A gente que faz a consultoria sempre assina aqui, tá? Para a gente identificar quais são as mudanças que vocês fizeram sozinhos ou que nós fizemos com vocês, tá bom? Deixa eu só descompartilhar minha tela. Depois, quem quiser ver essa mudança em 3D, eu posso fazer ela fora um pouquinho mais aqui de tempo, tá bom? Então, só para a gente finalizar o nosso webinar, eu vou lembrar vocês que a gente tem uma agenda ali no nosso site. Esse caso agora ali, eu deixei escrito, era só enviar mudanças, tá? Eu não vou enviar agora, que eu vou fazer algumas coisas em 3D. Eu usualmente prefiro fazer em 3D, por exemplo, os cuts, que eu vou fazer o ajuste, ali eu já faço em 3D, tá bom? Que eu vou mudar para recorte para gancho e não recorte para botão, que o colega prefere. Só lembrando vocês que a nossa agenda de cursos presenciais do primeiro semestre, ela vai passar toda para o segundo semestre, quando a gente puder receber vocês lá no escritório. Por enquanto, a gente está rodando alguns cursos online. Eu vou responder vocês aqui no chat também. Fiquem mais um pouquinho que eu finalizo aqui essa parte, para quem precisar ir embora, e aí eu respondo vocês, tá bom? Os webinars que nós fizemos, inclusive esse, ele vai ficar gravado lá no nosso portal. A gente tem vários webinars lá, quando a gente faz participações com outras entidades, a aula que eu ministrei no Align Explore, os webinars da Timon, a gente tem vários ali. A gente fizemos uma live essa semana sobre gestão e biossegurança, que ficou lá no nosso IGTV da Timon, tá bom? E um convite para vocês, amanhã tem uma live do Maurício, às 18 horas, no Instagram do Eduardo Prado. Vai ser bem legal. Tudo que você queria saber sobre Invisalign, nunca teve coragem de perguntar. Então, participem também, vai ser super legal, ok? Os cursos que a gente está rodando aqui agora, online, nesse momento, só o curso de preparo para a equipe auxiliar de gestão e biossegurança, quais são as novas regras, como que vocês devem trabalhar de forma segura. A doutora Mônica Romero, que é uma especialista em biossegurança, e a Paula de gestão, elas ajudam vocês a se organizarem para esse retorno. Lembrando sempre que os alunos que já fizeram nossos cursos da Timon, exceto credenciamentos, né, tem um 20% de desconto nesse curso com o voucher, ok? Os cursos de gestão da Paula, a gente já está na terceira edição online desse período de quarentena, para as pessoas se organizarem, ajustarem finanças, contabilidade, gestão pessoal, tudo isso. Também o próximo, agora dia 16 de junho, também já está no nosso site. E acessem sempre a nossa agenda se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Muito obrigada, aqui ficam os meus contatos. Eu agora vou responder as perguntas do chat, mas eu não quero passar muito tempo. E se vocês quiserem esperar, eu posso depois fazer a revisão do Clean Check, só fazer a mudança dos Precision Cuts para vocês verem, se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu responder agora as perguntas aqui. Deixa eu entrar aqui para responder. Deixa eu ver. A Ana Beatriz coloca, desculpa, em que fase foi usado o elástico e por quê? O elástico
ele vai ser usado para fazer durante a retração anterior e inferior. Eu recomendo que se use o elástico classe 3 para você fazer a ancoragem desse movimento. O Power Arm ele já vai estar ajudando bastante, né? Porque ele vai estar ajudando na distalização daquela raiz do pré-molar. E se vocês pensarem que os dentes estão todos encapsulados pelo alinhador, ele faz também uma força, né? Como se fosse um bloco ancorado. Mas aí você está tratando de um bloco de 6, 7, 8, 9, 10 dentes com um molar de cada lado, é pouco. Então, aqui eu recomendo que você use ainda o elástico classe 3, tá bom? Se fizesse aquele Power Arm que o colega comentou, será que era o João que comentou? Que iria de mini implante, desculpa, embaixo, aí você já teria uma força de ancoragem esquelética e não precisaria usar o elástico intermaxilar, ok? Deixa eu ver aqui mais. A Tayana colocou, os caninos estavam em classe 1 no início, por que não tratar esse caso fazendo apenas IPR nos incisivos inferiores e implementação de mesialização de molares? Poderia sim, Tayana, a única questão é que como o paciente tinha já 2 ausências dentárias, o doutor preferiu fazer a distalização e a retração, justamente mesmo que você perdesse um pouco a chave do canino, para que você aproveitasse os espaços iniciais que já estavam abertos, tá? Mas poderia também tratar com IPR, seria uma opção. Mas você faria um tratamento com IPR, depois você teria mais trabalho para fazer a verticalização, né? E porque teria aquele espaço da ausência dentária, ok? A Viviane colocou aqui se os pré-molares estão bem intercuspidados, se distalizariam ou não ficariam em topo. Deixa eu ver aqui, Viviane, a sua colocação. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela para vocês, para quem ficou ainda na aula, para ver esse finalzinho, tá bom? Se os pré-molares superiores estão bem intercuspidados, se distalizar, eles perdem a intercuspidação. Aqui, é que você aqui, com essa pequena distalização superior, com o IPR, eles estão tentando manter um pouco a chave dos prés. Então, provavelmente foi por isso que ele fez a intercuspidação, o IPR superior, porque como distalizou para fechar esse espaço aqui, né, o espaço do dente ausente, do molar, ele tentou compensar com um pouco de IPR superior, mas isso é uma coisa que a gente pode avaliar na volta. A gente pediu a remoção dos IPR superiores, porque ele é um classe 3, e aqui embaixo a gente vai fazer a retração. Provavelmente ele vai perder um pouco a intercuspidação de prés, tá? Mas se ele tiver a guia do canino e o colega preferir fazer dessa forma, ao ter que mesializar mais os molares inferiores, eu acho que é bem aceitável para um adulto. Mas isso fica de conduta de cada doutor, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso, né, gente? Não tem muitas perguntas a mais. Obrigada pela participação. O Reinaldo colocou, elástico começa a usar quando os caninos inferiores começam a retrair. Sim, eu acho, esse, Reinaldo, como a gente tem a retração e já está ativando o Power Arm do pré, eu começaria no início já, tá? Alinhador 1 não, que acho que judia muito do paciente, mas assim, estágio 5 mais ou menos eu já entraria com elásticos intermaxilares ali, ok? A Cláudia colocou vantagens e desvantagens dos cuts em relação aos botões colados. Eu gosto do cut do tipo gancho justamente para evitar os botões colados. Nesse caso, Cláudia, como os molares superiores, eles não têm um movimento muito relevante em relação, por exemplo, extrusão, que poderia ser auxiliado por um botão colado, eu preferiria deixar o recorte do tipo gancho, porque é mais prático e você tem menos possibilidades de urgência e incômodo do paciente, tá? Mas quando um caso ele necessita de uma extrusão ou de uma translação que o botão poderia ajudar no movimento de puxar o dente, aí o botão já é interessante, tá bom? Vendo muita gente conhecida aqui, obrigada. A Elizabeth pergunta como eu costumo fazer os Power Arms, qual fio recomendo. Eu gosto de fazer com fio retangular, normalmente eu faço de aço 21 por 25. Tá? Para colagem, você vai colar como se fosse um botão. Na pontinha dele pode fazer um helicoidezinho, passa lá resina e faz uma bolinha. Se for esse Power Arm que nós pedimos já no Clean Check, ele vem como se fosse um attachment vertical, você encaixa a haste dentro do casulo e polimeriza, tá bom? Tudo bem, gente? Muito obrigada. A Cláudia perguntou sobre os botões, pode trabalhar com botão, se você preferir também, Cláudia. Muito obrigada pela participação de vocês hoje, eu espero ver vocês daqui 2 semanas no nosso próximo webinar, tá bom?
Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.